Vou falar sobre alguns autores Vou falar sobre alguns autores do realismo e naturalismo. Serão eles Machado de Assis, Aloysio Azevedo e Raul Pompeia. Machado de Assis, na verdade, se chamava Joaquim Maria Machado de Assis, filho de Francisco José de Assis e Maria Leopoldina Machado de Assis. Nasceu no Rio de Janeiro em 21 de junho de 1839. Em 1855, ele publicou o seu primeiro poema chamado Ela, depois de se tornar um colaborador do jornal Marmota Fluminense, de Francisco de Paula Brito. Ele é o maior escritor brasileiro do século XIX. Ao longo de sua vida, foi jornalista, contista, cronista, romancista, poeta e teatrólogo. Se destacou como um ficcionista. Foi responsável por inaugurar o realismo. Faleceu no dia 29 de setembro, aos seus 69 anos. Em 1859, ele colaborou como crítico teatral na revista O Espelho. 4 anos depois, ele publicou O Teatro de Machado de Assis, composto por 2 comédias, O Protocolo e O Caminho da Porta. 1 ano depois, publicou seu primeiro livro de versos, chamado Crisálidas. Em 1865, foi fundada a Arcádia Fluminense, da qual Machado de Assis é um dos sócios fundadores. Em 1869, casou-se com Carolina Augusta Xavier de Novaes e, 3 anos depois, em 1872, publicou seu primeiro romance, chamado Ressurreição. Em 1873, publicou Histórias da Meia-Noite e, neste mesmo ano, foi nomeado primeiro oficial da Secretaria do Estado do Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas. Em 1871, publicou na Revista Brasileira o romance Memórias Póstumas de Brás Cubas e na revista A Estação o romance Quincas Borba. Em 1881, foi publicado em livro Memórias Póstumas de Brás Cubas e 10 anos depois, Quincas Borba. Em 1897, ele participou da inauguração e foi eleito o primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras. E em 2 anos, publicou o seu grande romance Dom Casmurro. Agora veremos um pouco mais sobre a principal obra de Machado de Assis. Memórias Póstumas de Brás Cubas. Neste livro, Brás Cubas ele escreve as suas memórias depois de sua morte e os acontecimentos imediatamente anteriores a ela. Por meio de um salto, ele volta à sua infância e começa a relatar os seus amores de infância e o seu caso amoroso com a esposa de Lobo Neves e o seu relacionamento com o filósofo Quincas Borbas. Esta obra é narrada em primeira pessoa por um narrador onisciente. Essa obra não se desenvolve no tempo, é independente dele e é ajustado pela memória narrativa retrospectiva, pondo em evidência um morto analisando a si e aos outros. Nas suas principais obras, Machado apresenta um estilo maleável, temperando o pensamento com humor e investindo na análise do homem como um ser psicológico e social. Nas narrativas, ele se deixava levar por uma lógica inerente à sua narrativa, em que ele quebra a linearidade temporal imposta pelos românticos. Agora, falaremos um pouco sobre Aloysio Azevedo. Ele nasceu no ano de 1857, no mês de abril, mais precisamente no dia 14, na cidade de São Luís no São Luís do Maranhão. E era filho de Dona Emília Amália Pinto de Magalhães e do vice-cônsul português David Gonçalves de Azevedo. Desde muito jovem, Aloysio ele demonstrava grande interesse por desenho e pintura, o que levou ele a se mudar para o Rio de Janeiro, com o objetivo de se matricular na Imperial Academia de Belas Artes. 2 anos depois, seu pai faleceu, fazendo com que ele precisasse retornar a São Luís, onde deu início à sua carreira de escritor 1 ano depois, com o romance Uma Lágrima de Mulher, que ainda tinha moldes da estética romântica. Em 1881, ele lançou seu primeiro romance naturalista, chamado O Mulato, que abordava um preconceito racial.
Essa obra foi bastante recebida na corte, apesar da temática da obra ser bastante escandalosa. Aloysio ele voltou para o Rio de Janeiro decidido a ganhar a vida como escritor. De volta ao Rio, ele começa a produzir diversos folhetins que garantiam a sua sobrevivência. Nos intervalos dessas publicações, ele começou a se dedicar à pesquisa e à escrita naturalista, que o consagrou como um grande autor brasileiro. Foi nessa época em que ele lançou as suas principais obras, Casa de Pensão, em 1884, e O Cortiço, em 1890. Aloysio ele foi também influenciado por Émile Zola, que era o precursor do naturalismo francês, colocando em prática a ideia de uma literatura além da observação, ou seja, o autor ele passava a ser um experimentador, trabalhando com os fatos sociais e buscando comprovar a influência do meio e dos fatos sobre o desenvolvimento humano. Ele também se inspirou em Eça de Queiroz. Em 1895, ele foi aprovado em um concurso para o cargo de cônsul, então ele abandonou a sua carreira literária. Ao longo de sua vida, morou na Espanha, no Japão, na Inglaterra, na Itália, na França, no Uruguai, no Paraguai e na Argentina, onde faleceu em Buenos Aires em 21 de janeiro. Sua principal obra é O Cortiço, e como o próprio título diz, o enredo gira em torno de uma das chagas sociais do Rio de Janeiro, a habitação coletiva. A promiscuidade, a falta de travas morais, a sedução e o ambiente acabam por determinar quantos aí moram, como é o caso do português Jerônimo, cheio de força física e moral ao chegar de sua terra, ou da adolescente Pombinha, levada à prostituição. A habitação é toda promíscua. A exaltação sexual e a exploração, devido à inexperiência, são constantes. Tudo isso serve de pano de fundo para a ascensão social do português João Romão, em concorrência com seu patrício, o comendador Miranda, ambicioso e matreiro. O diálogo entre João Romão, representado pelo Cortiço, e Miranda, representado pelo Sobrado, constitui o fulcro da obra. Este drama é absoluto da primeira à última página do livro, culminando no suicídio de Bertoleza, que era amante de João Romão. As obras de Aloysio de Azevedo são divididas em dois momentos. O primeiro ainda segue a fórmula dos melodramas românticos, e o segundo momento refere-se às obras escritas à luz da estética naturalista, que foram esses trabalhos que renderam ao autor um grande destaque no Brasil. Agora veremos um pouco mais sobre a vida de Raul Pompeia. Ele nasceu em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, no dia 12 de abril de 1863. No colégio, ele escrevia para o jornal interno, que se chamava O Archote. Mas os seus comentários críticos o levaram a ser transferido para outra instituição, o famoso Colégio Imperial Dom Pedro II. Ali ele começou a desenvolver ainda mais os seus dotes para as artes e publicou o seu primeiro romance em 1880, que se chamava Uma Tragédia no Amazonas. Cursou Direito em Recife, mas nunca exerceu a profissão. Ele foi um escritor brasileiro pertencente ao movimento realista. Ao longo de sua vida, foi jornalista, contista, cronista, romancista e orador. Ele foi vítima de depressão, cometeu suicídio com um tiro no peito, aos seus 32 anos. Sua principal obra é O Ateneu. Esta obra gira em torno da vida de um menino ingênuo chamado Sérgio, no internato de Aristarco Argolo de Ramos. Sem haver propriamente um enredo, mas uma justa posição de quadros, vão desfilando durante a narração os personagens e as situações de um colégio, em que se escondem todas as gamas da baixeza e do fingimento humanos, desde protecionismo até a falsidade dos amigos. Diretor e mulher, Dona Emma, professores e alunos, todos vivem em uma atmosfera saturada e falsa, forjada pela vaidade do diretor Aristarco. A sucessão de flagrantes impressionistas culmina com o incêndio do Ateneu, ateado por um estudante. É um romance introspectivo, semelhante aos de Machado de Assis, embora o espírito dele fosse bem mais frio e comedido.
A obra é escrita em primeira pessoa, traduz uma tomada de consciência de realidade por parte do protagonista. Essa obra é uma tentativa de aprofundamento na análise dos subterrâneos da memória e do consciente. As principais características das obras de Raul Pompeia eram vocabulário rico, uma linguagem impessoal e objetiva, as narrativas longas e detalhadas, muitas descrições objetivas e traços psicológicos dos personagens presentes. Obrigada pela atenção.